Sejam bem-vindos à nossa aula de número 4 da segunda série do ensino médio, quarto bimestre. Título da aula: Banalidade do mal, refletindo a condição humana contemporânea, com Hannah Arendt. Temos aí várias habilidades, né? Como associar o avanço tecnológico e o pensamento tecnicista à possibilidade de colocar em risco a vida no planeta, em diferentes circunstâncias e condições, reconhecer no contexto dessa tradição filosófica argumentos relativos ao enfraquecimento da capacidade crítica e reflexiva dos homens na sociedade contemporânea, identificar e problematizar valores sociais e culturais da sociedade contemporânea, expressar por escrito e oralmente questionamentos sobre o avanço tecnológico, o pensamento tecnicista e as consequências para a vida no planeta, reconhecer a relevância da reflexão filosófica para análise de temas que emergem dos problemas das sociedades contemporâneas. A gente tem aí, nessa aula, mantemos aí a imagem do pensador moderno de Andrew B. Singer, né? Eu acho que é uma imagem muito emblemática que mostra o pensador, o filósofo, como fruto do seu tempo. Indico para vocês, para ajudar a compreensão do pensamento dessa grande filósofa, esses dois vídeos do canal Doxa e Episteme, ok? Assista um vídeo, aprofunde, tire as suas conclusões, faça as suas anotações, que é interessante para que a gente conheça um pouco mais dessa grande filósofa contemporânea, né, que viveu há pouco tempo atrás. Ela é, com certeza, uma das figuras do campo da filosofia mais importante aí do século XX, e que o seu pensamento adentra a realidade que a gente vivencia hoje no século XXI. Falar de Hannah Arendt, está falando de uma alemã judia que nasceu em 1906 e morreu em 1975 nos Estados Unidos. Apesar de classificá-la como filósofa política, de fazer filosofia política, Hannah Arendt sempre defendeu a ideia de que ela era mais uma teórica política, né? Com seus conceitos de defesa do pluralismo e a defesa de uma democracia mais direta em relação à democracia representativa, indireta, que a gente tem nos países hoje. Grande estudiosa de filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Heidegger e tudo mais. Ela é, com certeza, uma dessas pensadoras que consegue trazer dentro da sua ideia todo o seu tempo. E que tempo é esse? Hannah Arendt viveu muito próximo, viveu na pele a perseguição do regime nazista, né? E é por isso que ela, a partir de 1933, né, chegou a ser presa em 1933, sai e sai da Alemanha, né? E a partir de 1937 ela se tornou apátrida, né? Alguém que não tem pátria. E só conseguiu novamente uma nacionalidade em 1951, quando já nos Estados Unidos. Trabalhou nesse tempo todo como repórter e como professora universitária. Ok? Essas informações estão aí disponíveis para você na Wikipedia, né, em vários sites que falam da vida e da obra da Hannah Arendt. Fato curioso, né, é o romance que ela teve com o seu professor Martin Heidegger, grande filósofo, mas que me parece que em algum momento converte-se a ideologia nazista. Mas Heidegger já casado, né, na época que encontrou com a jovem
estudante Hannah Arendt, teve aí um romance, mas não a assumiu como sua companheira. Né? Detalhes aí da vida da pensadora que talvez ajude a gente a entender, né, toda a formação do seu pensamento, todo o seu contexto. O que a gente vai falar sobre Hannah Arendt? Tem muita coisa para falar sobre Hannah Arendt, principalmente na área da política. Mas trazendo Hannah Arendt para o contexto da ética, ela nos ajuda a repensar e refletir a condição do ser humano contemporâneo. Que homem é esse da contemporaneidade? E Hannah Arendt, como todo bom filósofo, não se contenta em olhar só para o recorte histórico do momento, né? Buscando as suas referências nos pensadores gregos. Ela era uma especialista em filosofia grega. Ela escreve um livro chamado A Condição Humana, em 1958. E nesse livro, Hannah Arendt tenta entender que homem é esse do qual ela está falando. E, tanto no passado quanto no presente, ela chega à ideia, à conclusão, que uma das formas muito seguras de se definir esse homem é pelas suas ações, pelas atividades fundamentais que ele realiza na vida, né? As atividades que eu diria que são essenciais. Essas atividades, elas estão presentes desde o nascimento, né? Desde todas as nossas ações e convivência, na maneira como a gente se relaciona conosco, com o planeta e com as outras pessoas. Então, são atividades extremamente fundamentais e fundantes do que nós somos enquanto ser humano. Por isso que a gente pode dizer que são atividades essenciais para o ser humano viver nesse planeta, né? Viver a sua condição de existência humana. Ela dá um nome para essas atividades de vida ativa, né? Expressão aí em latim, que são atividades vitais, né? A vida ativa, a atividade vital para o ser humano, para que ele viva e sobreviva nesse planeta. São essas atividades: labor, trabalho e ação. Vamos se aprofundar melhor em cada uma dessas atividades. O labor, segundo Hannah Arendt, consiste naquelas atividades que garantem a manutenção da nossa vida biológica. Primeiro que elas são atividades que são necessárias e garantem a nossa sobrevivência, né? É o nosso processo de reprodução, nosso processo de alimentação, a nossa necessidade de calor para poder sobreviver. E é interessante que em todos os tempos a gente vê essa atividade no ser humano, né? Todo esse processo biológico de garantia da sobrevivência enquanto espécie. A manutenção do nosso corpo físico e biológico depende dessas atividades ligadas ao labor. Atividade, assim, o exemplo mais clássico de atividade ligada ao labor é o comer, né? Porque por mais que a gente não queira, né, que a gente se recuse a comer, a gente tem que comer para manter o corpo vivo, tá? E é uma coisa necessária. Um dado interessante é que isso é uma atividade individual. Apesar da gente entender toda a correlação que existe entre os grupos humanos, quem come, quem alimenta o meu corpo sou eu, tá? É algo meu. Eu não necessito necessariamente que outra pessoa me alimente. Ok? Segunda atividade essencial e fundamental é o trabalho. E o trabalho é aquele conjunto de atividades onde o homem transforma o espaço da natureza, transforma o natural em artificial. Ou seja, é a criação de uma série de objetos,
de uma série de produtos, de uma série de transformações que a gente faz nos produtos que a natureza nos dá, que são úteis para a nossa sobrevivência, são importantes para a nossa vida, né? Como uma cadeira, a produção de energia elétrica, a agricultura. Né? É através do trabalho que o homem exerce esse domínio da natureza e cria as condições importantes para que a gente sobreviva. Mas preste bem atenção. Ao contrário do labor, que é necessário, porque sem ele a gente não sobrevive, né? Fisicamente, o corpo não sobrevive, o trabalho ele é útil, é importante, mas ele não é necessário. Né? Dá para a gente viver sem fazer agricultura, dá para fazer sem fazer usina hidrelétrica, dá para viver sem fazer cadeira. Mas essas ações elas são úteis para que facilite, para que melhore a nossa sobrevivência. E é aí no trabalho que a gente tem todo o exercício da nossa criatividade, né? A gente transformar objetos, transformar seres que são inanimados em seres úteis para a nossa sobrevivência, ou da domesticação de animais, ou de transformar a força do rio em energia elétrica. Terceira ação fundamental, e essa aqui já tem uma característica diferente. Porque a gente poderia dizer que o que a Hannah chama de ação é a nossa capacidade de convivência. Eu sempre digo para meus alunos que eu completo a palavra ação com ação política. Aí você fala, poxa, professor, está falando de governo? Não necessariamente, mas é dessa possibilidade e dessa necessidade de relacionar-se com outros humanos, com outros homens, e ao mesmo tempo com os não homens, né? Com aquilo que não é humano e que está aí no planeta. E é interessante que a ação política ela dá sentido para as outras duas atividades. É na ação política que a gente exerce a comunicação, o discurso, a linguagem, a convivência, né? A criação de regras, a criação de condições que são importantes para a nossa manutenção. É através da ação política que a gente dá sentido ou não dá sentido ao trabalho e até mesmo à nossa a atividade do labor. Então, a ação política é aonde nós nos humanizamos por completo. É na ação política, é na relação com o outro, é na convivência com o outro, que eu me descubro como ser humano e descubro o mundo à minha volta. É na ação política que a gente desenvolve o verdadeiro conhecimento do mundo e de si. E é interessante que é uma atividade de abstração. Não precisamos necessariamente da matéria. Olha que interessante, eu não preciso nem da presença física do outro humano. Basta a ideia do outro humano para que eu estabeleça a forma como eu estou me relacionando com esses outros homens. É extremamente fundamental porque é a necessidade que a gente tem de viver com outros semelhantes. É aqui que a gente dá sentido para tudo isso. Fazem parte da ação política, a ética, a moral, os projetos, as ideologias políticas, as ações de respeito, de empatia, de amor. Tudo isso está nesse universo da ação política, da ação da convivência com o outro, com os outros seres humanos. E a gente expressa tudo isso pela linguagem. O que a Hannah Arendt percebe? Ela percebe
que o mundo contemporâneo, em vez da gente ter a vitória da política, a vitória da ação política, dessa ação mais humanizante, dessa ação de pensar o planeta e os outros humanos de forma coletiva, a gente tem uma vitória do labor. O que significa isso? Que em vez da gente pensar nas transformações, na forma como a gente tem transformado a vida entre as pessoas e o próprio planeta, a gente está mais preocupado com a sobrevivência individual. A gente não trabalha para produzir coisas úteis ou para desenvolver a criatividade, a gente trabalha para sobreviver. Ou seja, a gente convive com as outras pessoas não porque isso vai produzir uma vida melhor, vai nos tornar mais humanos, mais felizes, com mais conhecimento. A gente faz tudo isso apenas para a sobrevivência. Tentando traduzir isso de uma coisa muito simples, é a vitória de um certo individualismo e de um egoísmo. A gente é um homem que está mais preocupado com o ter, né, de ter coisas para a sua sobrevivência biológica, do que em ser um grande cidadão, ou seja, de ser alguém que produza ou que conviva de maneira mais harmoniosa e respeitosa, tanto com a natureza, através do trabalho, quanto com os outros homens, através da ação política. Isso vai distanciando a nossa consciência, a nossa capacidade reflexiva daquilo que é fundamental, né, das ações fundamentais do ser humano. Ou seja, aquilo que era o mais básico passa a ser o mais importante. Dando sequência ao pensamento de Hannah Arendt, eu não sei se vocês conseguem perceber que é o fim da criticidade. O que a Hannah Arendt está dizendo aqui com a vitória do labor é o fim da capacidade de autocrítica, de crítica, de compreensão, de conhecimento do ser humano. Ou seja, há um raseamento, há um nivelamento da capacidade humana de pensar e de se relacionar com outros humanos e com o próprio planeta. Segundo livro de Hannah Arendt, também bastante interessante, esse publicado em 1963, fala de uma reportagem que ela fez pelo jornal New Yorker sobre o julgamento de Adolf Eichmann. E para falar desse livro, né, que traz como subtítulo O Relato sobre a Banalidade do Mal, é importante a gente entender quem é Eichmann. Eichmann é um criminoso de guerra nazista que foi preso, né, que foi resgatado, sequestrado pelo exército israelense em 61 na Argentina. Não sei se vocês sabem, mas pós a Segunda Guerra, vários desses líderes que pertenciam ao corpo de comando nazista, né, daquele conjunto burocrático ali que comandava as ações nazistas, fugiram para vários lugares do mundo. A Argentina foi um desses lugares onde vários deles fugiram e vários foram capturados depois. O Brasil também, inclusive no Brasil, segundo dizem as informações, reportagens e tudo mais, aqui morreu um médico alemão chamado Josef Mengele. Tá? Então, ainda há alguma dúvida, mas eu acho que já foi confirmado que é realmente o corpo desse criminoso de guerra nazista. Então, quem é Eichmann? A princípio, quando a gente fala em um criminoso de guerra nazista, a gente já pensa logo numa pessoa má, cruel, né? Uma figura agressiva. Sabe aquela figura dos filmes que parece que o cara tem aquele olhar de matador, aquele... Tira tudo isso. Tira esse estereótipo. Eichmann não é nada disso. Era um homem franzino, falava calmo, um homem obediente às ordens
dos seus superiores. Dizem que Eichmann era tão cumpridor das regras que ele chegou a pedir autorização para se casar, né? Lá na época. Olha que você vê que homem cumpridor, né? Era uma pessoa, um cidadão alemão nazista exemplar. Pompei, pessoa que não apresentava nenhuma ameaça. No entanto, fez parte de todo esse processo da solução final. E o que o Eichmann fazia? O Eichmann era o responsável, o organizador dos trens que levavam os judeus para os campos de concentração. Era ele quem tinha lá para fazer as listas, organizava horários, ou seja, ele era o responsável por isso. Quando foi julgado, a primeira coisa que Eichmann afirmou é que ele não estava fazendo nada de mal. O que ele estava fazendo não era um mal. Ele era apenas. Ele era alguém neutro. Ele estava apenas cumprindo ordens. Ele estava apenas fazendo aquilo que lhe era ordenado fazer. E a Hannah Arendt, com seu olhar filosófico, ela vai percebendo algumas coisas nessa fala do Eichmann que ela traz que é bastante interessante. Primeiro, é o deslocamento do mal daquela figura que a gente normalmente faz, né, da pessoa amada, pessoa, né, forte e que fala alto, fala de maneira agressiva. Primeiro é esse deslocamento. O mal não está só na pessoa, naquela coisa cruel, mas está num ato extremamente banal, num ato extremamente simples e cotidiano, que é o trabalho que Eichmann fazia da organização desses judeus que ele enviava para o campo de concentração. E esse mal, ele se perde no sistema burocrático, né, na hierarquia das ordens. Alguém ordenou, o outro cumpre, ninguém pensa, ninguém conversa, ninguém se recusa a seguir as ordens. Se a gente trouxesse para os dias atuais, seria como se a gente tivesse um médico que simplesmente cumpre as ordens lá do chefe do hospital sem pensar nas condições ou na situação dos seus pacientes. Esse era o Eichmann. E, tirando desse livro da Hannah Arendt, a gente começa a perceber, e ela também nos aponta isso, como o mal ele começa a fazer parte do nosso cotidiano, das nossas ações cotidianas, das minhas, das suas, de todos nós. E quando é que isso acontece? Quando a gente para de se preocupar com o outro, quando a gente para de fazer um processo reflexivo e começa a pensar só em nós, né, sem se preocupar com as consequências dos nossos atos, para os outros. E o interessante são as justificativas. O que mais me chama a atenção são as justificativas, né, que a gente usa nessas situações, que as pessoas usam nessa situação. E você com certeza já viu isso em várias pessoas. Primeiro argumento para dizer, olha, que não é culpa minha, que eu sou inocente. O argumento, a justificativa da engrenagem, o argumento da engrenagem. Por que você faz isso? Eu não posso fazer nada. Eu faço parte do sistema, sempre fui assim, eu só estou obedecendo ordens. Ou seja, eu sou apenas uma peça nisso tudo. Olha o processo de desumanização que a banalidade do mal usa como argumento. Eu não sou um ser humano, um ser de vontade, de liberdade. Eu sou apenas uma peça, eu sou apenas uma engrenagem. Segundo argumento, e você já deve ter visto as pessoas usando isso, a culpa coletiva. Ou seja, a culpa não é minha. Todo mundo faz assim. Todo mundo fura fila. Todo mundo quer levar vantagem.
todo mundo já mentiu uma vez na vida, ou seja, a gente, em vez de parar e pensar no problema e qual é a nossa responsabilidade dentro dele, a gente coloca a responsabilidade do problema, da ação, em todos. Se todos fazem, por que que eu não faço? Se todo mundo quer levar vantagem, por que que eu não vou levar vantagem? E o terceiro argumento é a ausência de consciência. Eu não penso nessas coisas, eu não tenho tempo para pensar nisso. Eu não tenho tempo para pensar por que que as pessoas estão na rua. Eu não tenho tempo para ficar discutindo solução de coisa que não me pertence, que não faz parte de mim. Vamos só trazer isso para a questão muito presente agora, nesse momento que eu estou gravando essa aula, a questão do racismo, do chamado racismo estrutural. Você vai ouvir as pessoas dizerem: o que que eu posso fazer? Eu faço parte do sistema. Sempre foi assim, né? Racismo sempre existiu. A culpa não é minha da existência do racismo. A culpa é do sistema. Isso aconteceu lá no passado. Por que que eu tenho que pensar isso agora? Eu não tenho tempo para pensar essas coisas. Na verdade, aqui no nosso país, o racismo não existe, ele é diferente. E sempre existiu pobres e ricos, e existiram negros que se destacaram e negros que são bandidos. Então sempre foi assim. Ou seja, a gente faz parte da engrenagem. A culpa não é minha, pessoal. Há uma ausência de consciência porque eu não tenho tempo para pensar nessas coisas. Isso é problema dos outros. Por exemplo, o racismo não é problema meu, que sou branco, problema dos negros, eles que resolvam. Isso se insere no contexto que Hannah Arendt chama de banalidade do mal. O mal não é feito em grandes atos de crueldade, mas em ações extremamente cotidianas, aonde há essa total ausência de consciência e de olhar para o outro. É para pensar. Essa é a Hannah Arendt, né, filósofa fantástica, que mais do que soluções nos chama à reflexão. Ora, pela maneira como a gente encara a nossa vivência e sobrevivência, ora por nos dizer que o mal não é só a crueldade, não é só em ato de crueldade. O mal está nas ações do nosso cotidiano, quando a gente não para pensar nas consequências que esse ato traz para a vida dos outros. Grande Hannah Arendt. Pensando em atividade, proposta para quem faz atividade impressa, caderno do aluno, página 98 e 99, né? Ainda continuando aquilo que foi visto na aula de número 3, né? A responder essas 4 questões aí que vão ajudar você a repensar todas essas questões de como que o mal está presente aí no nosso cotidiano de maneira bastante banal e qual é o papel nosso diante de toda essa evolução técnica, tecnológica e como é que a gente pode parar e pensar na nossa condição como humanos, né? Eu uso isso como trabalho e como ação política ou só como meio de sobrevivência? Para você que faz atividades pelo Classroom, né, através do Google Forms, algumas questões de entendimento e de interpretação. Primeiro, no livro A Condição Humana, quais são as 3 atividades fundamentais que a Hannah Arendt traz? Lembra? Trabalho, labor e ação política. Questão de número 2. Como é que se chama esse conjunto de ações, esse conjunto de atividades fundamentais? Como é que a Hannah Arendt chamou isso? Vida, ativa. Mas e a gente não pode esquecer também que
A Hannah Arendt traz a ideia da vitória do labor. A importância é a gente entender que no mundo moderno houve uma vitória dentro das 3 atividades da vida ativa, a vitória do labor. No livro sobre Eichmann, né, sobre a banalidade do mal, qual é o axioma, né? Ou seja, qual é a frase que expressa aquele conjunto de argumentos, como culpa coletiva, argumento da engrenagem, e o terceiro, que eu acho que eu esqueci, engrenagem, culpa coletiva e ausência de consciência. Né? Vira uma frase famosa aí da Hannah Arendt, né? Você não pode esquecer que a gente está falando, né? Está no subtítulo do livro a resposta para a pergunta. E a questão 4 é a mesma ideia, né? A mesma ideia da gente entender qual é esse axioma, só que agora feito de maneira inversa, né? Pelas comentaristas Maria Lúcia Aranha e Maria Helena Martins, elas aí falando da ideia de Hannah Arendt na reportagem sobre o julgamento do Eichmann. A resposta é quase a mesma. E para a gente concluir, qual é o fenômeno que está relacionado a esse mal que é ordinário, comum, não é demoníaco e nem é nem um pouco monstruoso, que é essa coisa da gente ser consumido pelo sistema a ponto da gente não pensar na consequência das nossas ações. Muita coisa para pensar, mas é assim mesmo. Filosofia às vezes nos desacomoda, nos tira desse lugar de conforto que a gente acha que vive. Um beijo, um abraço, fica bem, se cuida. Bons estudos.